Shalom Adonai. Continuando o vídeo sobre ministério. Onde nós encontramos esses ministérios? Efésios capítulo 4, versículo 9 ao 24. E também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, 28. Ali você vai encontrar os verdadeiros ministérios. Como eu falei no outro vídeo, ministério é cargo, é incumbência, comissão, serviço, diaconia. A Bíblia fala de ministérios, dons, talentos, serviços de várias maneiras. Não precisa mais os crentes ficarem brigando, disputando cargos e disputando ministérios dentro da igreja, porque o ministério não é para todos. Deus fez o ministério para poucos. E, em geral, esse termo descreve a maneira como as pessoas são chamadas a servir a Deus e ao próximo. Não existe ministério egoísta. Ministério foi feito para ajudar ao próximo, para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo venha a se desenvolver, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, muitos são chamados, mas são poucos que querem participar. Ultimamente ninguém quer cavar poços, muitos querem encontrar a obra pronta e se apossar daquilo que outras pessoas trabalharam durante a vida dela, para que aquela denominação permanecesse aberta. Então, ministérios geralmente são vistos como papéis, posições de liderança na igreja. E o que significa realmente ministério? Agora vem o segredo. O verdadeiro ministério é a obra do Espírito Santo que suscita pessoas, que convida pessoas, que escolhe pessoas para o serviço do reino de Deus, para a vida da igreja e para o mundo. E quais são os ministérios? Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: os ministérios que o próprio Senhor Jesus escolheu. Não somos nós que escolhemos, é o próprio Cristo que olha em nós e vê como ele vai chamar a cada um no seu devido ministério, que é o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre. Mas, na verdade, o primeiro nosso ministério é a nossa família. É verdade? Se você quer fazer missões começam em casa. O seu lugar, o seu primeiro lugar que você vai exercer o seu ministério é na sua família, evangelizando o seu marido, evangelizando a sua esposa, evangelizando os seus filhos, seus pais, seus irmãos, cunhados, cunhadas, genros, noras, sogros e sogras, primos, primas, sobrinhos e sobrinhas. Esse é o primeiro ministério. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o crente evangelizar tantas pessoas fora, mas não dar um bom testemunho dentro do seu lar, né? Não desejar que a sua própria família seja salva. E eu me frustrei um pouco em relação a isso no começo da minha trajetória cristã. Muitos crentes indo para a igreja, mas poucos orando para que os pais sejam salvos, que os irmãos sejam salvos, que os maridos e as esposas sejam salvos, que os filhos sejam salvos. E existem muitos crentes assim, egoístas, farinha pouca, meu pirão primeiro, querendo só o reino de Deus para si e o inferno para os outros. E não foi assim que o Senhor Jesus nos chamou. Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família. E se vocês depois forem meditar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, ali há diversidade de ministério, mas o Espírito Santo é quem organiza tudo, quem convida, quem chama, quem capacita para aqueles que dá lugar. Porque muitas das vezes o Espírito Santo chama, convida, mas as pessoas chegam na metade do caminho e desistem do seu ministério.
E a questão da salvação não é o início das coisas, será o final. Veja que a nossa vida é nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer. Assim também é no ministério. Você tem que ter paciência para que o Espírito Santo te capacite e no momento certo lhe envie para o lugar certo para que você faça a obra do Senhor. Então, nesses capítulos aí, depois vocês meditem, onde há diversidade de ministério, mas é o Espírito Santo quem faz todas as coisas e opera em nós. E em 1 Coríntios, capítulos 12 e 10, você vai encontrar o ministério de operação de maravilhas, o ministério de profecia, o ministério de discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Você vai encontrar tudo isso lá. Mas em Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: medita no livro da lei de dia e de noite, para que te vá bem e seja bem sucedido. Então, quando um crente ele não está sendo bem sucedido, é porque ele não medita na palavra, não consulta a Deus, age por impulso ou por emoção. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a uns o Senhor Deus pôs na igreja, né? Colocou tudo no seu devido lugar. A uns ele chamou como apóstolos, profetas, mestres, onde você vai achar também em Efésios 4, você também acha essas mesmas palavras em 1 Coríntios 12. E depois os que fazem milagres, os que têm dons de curas, os que têm os dons de socorro, governos, variedade de língua. Então, o que é o dom de ministério? O dom de ministério é considerado como qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e usada em qualquer ministério na igreja. Então, ministério, a tarefa do ministério é de servir as pessoas com a palavra de Deus.